Nessa semana todos estamos polarizados com os dois candidatos que ganharam, que passaram para o segundo turno da eleição. E a pergunta principal é, o que eles vão fazer para a economia? Quais são as ações? O economista Bresser Pereira, nesta semana, publicou um artigo muito interessante no jornal Valor Econômico e que pontua as questões mais importantes da economia brasileira. Primeiro, a questão dos juros altos. Nós temos que acabar com os juros altos. Segundo, a baixa taxa de lucro esperada. E terceiro, principalmente, a questão do câmbio supervalorizado. Nós precisamos criar um cenário econômico de longo prazo. Nós não podemos ficar com a economia na dependência do controle da inflação unicamente com a Selic. Se nós entendemos perfeitamente a questão da Selic, temos que lembrar o seguinte, quando a Selic aumenta, significa dizer que nós estamos transferindo renda do setor privado para o setor público. E o setor público remunera a essas pessoas com uma taxa de juro a mais alta do planeta, sem contar os juros que são praticados no mercado. Há casos, por exemplo, que as pessoas tomam dinheiro emprestado a taxas de 10% ao mês, 10 vezes acima do que é uma taxa normal de juro. Isso não tem como se sustentar. E se o país também for elevando as taxas de juro, cada vez pagando uma taxa de juro maior, ele inviabiliza o crescimento. Só para termos uma ideia, o gasto que o governo tem por ano com os juros chega a 6% do PIB, em torno de 200 bilhões de reais. É impossível a economia crescer sob esse aspecto. E o segundo aspecto importantíssimo que temos que entender, que nós estamos com o nosso câmbio, a nossa taxa de troca com o produto internacional muito cara, muito elevada, que nos dá um poder de compra muito grande em termos de consumo internacional. Isso faz com que a economia brasileira, ao longo desses anos, esteja, por exemplo, produzindo 100 e consumindo 110. Esse endividamento, no futuro, nós vamos ter que pagar. Então, nós precisamos reverter a questão dos juros, que favorece somente aos rentistas e não ao crescimento econômico, e a questão do câmbio, que precisa ser desvalorizado paulatinamente para não gerar um grande impacto na inflação. E, além disso, os nossos candidatos têm que se voltar às nossas relações externas e favorecer o nosso pacto intercontinental com os chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, sem esquecer dos países da Europa e dos países dos Estados Unidos, que ainda estão numa crise econômica bastante severa. Mas nós temos que diplomaticamente avançar nessas questões, que o Brasil tem essa característica, se voltar para um modelo de desenvolvimento de longo prazo e não apenas conjuntural. Para isso, principalmente, o controle das contas públicas é fundamental, rever essa questão dos juros, rever a questão do câmbio, para termos um horizonte de longo prazo com o governo e as empresas tendo capacidade de investimento em obras para melhorar a infraestrutura econômica e social. Com isso, o nosso país poderia voltar a crescer. É isto, muito obrigado.